Uma vez eu vi 2 religiosos discutindo na rua, coisa feia, né? Num ponto de ônibus, nem lembro onde era. E aí, um era um evangélico de alguma igreja qualquer, protestante, e o outro era um testemunha de Jeová. E os dois estavam discutindo assim, ó. O evangélico dizia assim: vocês estão errados. Vocês dizem que o paraíso vai ser na terra, mas a Bíblia diz que vai ser no céu. Isso é um absurdo. E o testemunho de Jeová dizia assim: vocês aqui estão errados, porque a Bíblia é bem clara que Deus vai renovar a terra. Que céu, nada, Deus vai renovar a terra. E eu fiquei vendo, eu não entrei, deixa eles brigar, né? E eu fiquei pensando, que coisa, né? Os dois discutindo por uma parte que eles viram nas Escrituras. Eu não sei quem que lembra de um estudo que a gente teve do Apocalipse. A Bíblia fala que quando Jesus voltar a princípio, a gente vai para onde? Vai para o céu. Isso está bem claro em Tessalonicenses, em Mateus. Ele fala que, em João, por exemplo, ele fala assim, que ele vai voltar e vai nos levar para onde ele estiver, nós estejamos também. Né? Em Tessalonicenses fala que nós vamos subir entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então isso é uma parte da verdade, o céu. Em Apocalipse nós estudamos que nós vamos ficar lá há quanto tempo? Alguém lembra? 1000 anos, está em Apocalipse 20. Depois de 1000 anos, aí no Apocalipse 21, diz que a cidade inteira desce do céu. Em Pedro fala que Deus renova a terra, Deus vai renovar a terra, e a gente vai morar depois na terra. Então veja que interessante. A verdade completa, bíblica, é primeiro no céu e depois na terra. Mas estavam brigando por causa de uma parte da verdade, como se fosse o todo. Quer ver um exemplo interessante que eu separei para vocês, apenas como ilustração? Os dois estavam certos. Os dois estavam meio certos e brigando pela sua metade da verdade, como se não existisse a outra metade. Tá? E isso acontece muito. Então hoje a gente vai estudar Daniel 8 e a gente vai ver como é importante ver o contexto que o autor dá. Nós vamos ver que não tem nada a ver com o que o povo falou das torres gêmeas, no próprio contexto está lá. Olha um exemplo legal que eu trouxe para vocês. Abra sua Bíblia em Provérbios 13. Isso é só... 13 não, 24. Isso é só uma introdução, tá bom? Para a gente ver a importância de ver a verdade inteira, não meia. Provérbios 24, 13. Provérbios é bem legal, porque tem um monte de conselhos de tudo. Ele tem conselhos para família, para saúde. E esse aqui é um versículo de saúde, olha que legal. Na Bíblia tem de tudo, viu, gente? Um dia a gente vai fazer aqui uma palestra sobre sexualidade na Bíblia. É fantástico. Provérbios 24, 13. Provérbios 24, 13. Olha só que interessante esse conselho de saúde. Aliás, por falar em saúde, vou dar um pause aqui. Vocês sabem que eu sou pastor da Igreja Adventista. Eu administro, eu ajudo a funcionar 5 igrejas. Eu treino um, treino outro, treino outro. Então eu vou fazendo rodízio nelas, né? A sede do distrito é a Igreja do Jardim Iguaçu. E nela vai ter, na próxima terça-feira, um médico lá falando sobre saúde. Vai ser muito bom. É um médico assim de renome, ele estudou nos Estados Unidos. E ele vai falar como ajudar a tratar da diabetes de maneira natural, com princípios naturais, né? Com exercício, alguma coisa e tal. Como ajudar a tratar a pressão, questão de sexualidade também, frigidez, um monte de coisa. Tudo com produtos naturais, com tratamento um médico, hein? Tá bom? Como tratar da pele, cabelo e por aí vai. Então, não é amanhã, na outra terça, bem lembrado. Na outra terça-feira. Porque Deus quer que a gente tenha saúde. A gente estudou isso aqui um dia também, vocês lembram? E veio um colega meu aqui também falou de princípios de saúde. E aqui é um versículo de saúde. Mas vamos supor que uma igreja se fundasse apenas nesse verso que a gente vai ler agora. 24, 13. O que aconteceria? Vamos ler. Ele diz assim, ó, filho meu, saboreia o mel, porque é saudável. Olha que legal. É saudável e o favo, porque é doce ao teu paladar. Tá bom, tá aqui. Agora imagina que um povo fala assim, ó, vamos seguir essa verdade, tá aqui, tá na Bíblia, vamos seguir. E aí ia ser uma igreja, uma seita que só pode fazer o quê? Né? Mel de tudo que é jeito, mel no sorvete, mel não sei o que lá, mel, porque tá na Bíblia, tá aqui, ó, né? Aí vamos supor que uma outra igreja encontra esse aqui, ó, 25, 27, capítulo 25, verso 27. Capítulo 25,
verso 27. Uma outra igreja encontra esse verso aqui e fala assim, ó, tá aqui na Bíblia, vamos seguir isso daqui. O que que diz lá? Comer muito mel, ainda mais, né? Comer muito mel não é bom. Assim também procurar a própria honra não é honra. É um provérbio, né? O provérbio tem essas coisas de comparação, é bem legal. Então veja, imagina que alguém fala assim, ó, vamos seguir, ó, tá na Bíblia. Aqui na nossa igreja é proibido o quê? Proibido mel. Por quê? Porque tá na Bíblia. E agora, qual das duas está certa? Comer muito, né? Comer muito não é bom. Qual das duas está certa? Nenhuma das duas. Porque pegou meia verdade e se aprofundou nela. Uma vai comer mel demais, vai passar mal, e a outra não vai comer nada e vai deixar de ter a saúde do mel. E aí tem um meio, no meio do caminho, que mostra o equilíbrio qual que é. Veja lá o capítulo 25, verso 16. Naquele tempo você achava mel, né? Era fácil achar mel no tempo antigo. Hoje tem que comprar e pagar caro. Verso 16 fala assim, ó, achaste mel? Come apenas o que te basta, para não te fartares dele e venhas a vomitá-lo. Isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo, tá? Eu chamo do exemplo do mel. Nós vimos 3 passagens do mel. Olha Né? outro conselho, não seja frequente na casa do teu próximo. Esse aí deixa para o Olha, próximo. Esse é interessante, tem conselho de tudo na Bíblia. Não seja muito frequente na casa do teu próximo, senão ele vai se enjoar de você, é o que está escrito lá, né? Eu gosto. Então olha só, mas se for muito você vai enjoar. Um versículo fala assim, ó, come mel porque é saudável, é bom. O outro diz assim, ó, não come muito, porque você vai, não é bom. E agora? A Bíblia se contradiz? Não. Come porque é bom, mas não come muito, tá? E aí o verso que a gente viu fala, se você comer muito, você vai enjoar e vai vomitar. Então, gente, é assim que acontece. Às vezes cada um quer pegar um trechinho e tornar aquele trechinho toda a verdade. Como os 2 religiosos que eu vi brigando. Né? A Bíblia fala que a gente vai primeiro para o céu, fica lá 1000 anos, e depois vem para a terra, e passa aqui na terra. Né? E aí estavam brigando. Muito mel, nada de mel. Né? Ou céu ou terra. Qual é a verdade bíblica completa? E aí a gente vai ser muito mais feliz assim, não é? E a Bíblia, ela mostra que a gente é mais feliz com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanta coisa tem acontecido errado que às vezes pega um trecho da Bíblia. Né? E a gente não pode ir na ideia de pessoas. A gente tem que ver, Senhor, me ajuda a ver o que está aqui. Né? O compromisso não é comigo, não é com alguma igreja, é com a verdade, com a palavra. Tá bom? Então hoje nós vamos entrar em Daniel capítulo 8. Vocês estão preparados? Apertem os cintos. Vamos lá? Daniel, vamos decolar na verdade, na Bíblia. Daniel, lá no Velho Testamento, a gente já viu o capítulo. Para quem tem a mesma paginação aí, mesmo padrão aí, 587. Vamos só rever o que a gente viu até agora? Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua. E cada parte da estátua era de um metal diferente e inferior, não é? Ouro, prata, bronze, ferro e os pés, barro misturado com ferro, que não dá liga. E aí Daniel interpretou o sonho para o Nabucodonosor. Aliás, ele teve o mesmo sonho que ele, né? E aí ele falou, Senhor, tu és a cabeça de ouro, teu reino é um reino poderoso. Depois do teu reino vai vir um reino inferior, assim como a prata é inferior ao ouro, é a Medo-Pérsia. Eram 2 reinos em um. E, gente, isso foi acontecendo direitinho na história. Fantástico, isso é incrível, os impérios. Aí ele fala, assim como o bronze é inferior à prata, vai vir um outro reino depois e vai tomar conta do mundo, o império, vai ser a Grécia. Depois, assim como o ferro é inferior, né, ao bronze, vai vir Roma, mas assim como o ferro é duro e quebra tudo, Roma vai quebrar tudo também. E Roma foi um império terrível, né, sanguinário. E depois ele fala que seria um reino dividido, que não consegue se unir. São os reinos da Europa até hoje. Aí vocês lembram que a gente viu no capítulo 7? A mesma coisa, só que com símbolos diferentes e ampliado. Lembrem-se, o capítulo 2, Daniel teve logo que ele chegou em Babilônia. O capítulo 7, ele viu quando?
quase 70 anos depois. Muito tempo. Tá? Nabucodonosor, o reino de Babilônia ainda estava funcionando. Né? E aí ele viu como um leão com asas. Lembram? Está no capítulo 7. Ó. Aqui é o capítulo 2, aqui o capítulo 7. E correspondente a Medo-Pérsia, ele viu um urso que se levantou de um dos lados. Lembram? Porque eram dois reinos, Medo-Pérsia, mas a Pérsia cresceu, ficou maior. E tinha 3 costelas na boca. Então você vê, aqui ele está ampliando no capítulo 7, dando mais detalhes do que ele tinha visto aqui. A Grécia, ele viu um leopardo com 4 cabeças. Vocês lembram o que são as 4 cabeças? Os 4 generais que assumiram a Grécia, depois que quem morreu? Alexandre o Grande. Então ele viu um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Paralelo a Roma, que corresponde às pernas, do capítulo 2, ele viu um animal terrível e espantoso. Lembram disso? Ele fala que o 4º animal era terrível e espantoso. Porque no capítulo 2, quando ele fala de Roma, correspondente às pernas de ferro, ele fala que esse reino ia ser duro, ia quebrar, esmiuçar. Tá? Então ele fala de um animal terrível e espantoso. E os 10 chifres desse animal terrível e espantoso, aqui não ficou a configuração certa, ficou escondido. Aqui está escrito 10 chifres. Tá? Os 10 chifres desse animal correspondem aos 10... Os 10 dedos dos pés, que são 10 reinos da Europa, quando ela começou. Olha que fantástico. E agora o capítulo 8, que ele teve 2 anos depois. Tá? Olha só, o capítulo 8, verso 1 diz assim, ó. No ano 3º do reinado do rei Belsazar. Volta ao capítulo 7 para ver quando foi o capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. No 1º ano de Belsazar. Ele teve a visão no capítulo 7. Que a gente viu a semana retrasada. Agora, 2 anos depois, Deus ampliou ainda o que aconteceria e deu um detalhe maravilhoso. Olha só, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Foi do capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, que é já nas fronteiras da Pérsia, vendo que a Pérsia já ia chegar com tudo, que era o próximo reino, né? Que ia acabar a Babilônia. Verso 13, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, ó, a visão dele, um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vocês estão vendo alguma semelhança com alguma coisa aqui? O urso, que depois ele ficou de pé de um dos lados, ele se levantou de um dos lados. Medo e Pérsia. Um carneiro agora com 2 chifres. Um subiu mais que o outro. Olha só, vi que o carneiro, que era o reino da Pérsia, dava marradas, cabeçadas, né, para o ocidente, para o norte e para o sul, que eram os lados que a Pérsia cresceu, a Medo-Pérsia. E nenhum dos animais lhe pôde resistir, que eram os outros reinos. E nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, esse animal, esse carneiro. E assim se engrandecia. Agora olha que interessante o verso 5. Estando eu observando, na visão, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Veio com tudo, igual um avião. O bode. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Está aqui a profecia que colocaram que não tem nada a ver das torres gêmeas. Olha, a Bíblia já predizia, porque o carneiro tinha quantos chifres? 2. E um era mais alto que o outro. E as torres gêmeas, uma era um pouco mais alta que a outra. Tá aqui, pronto. O bode voando é o avião. Gente, eu via isso, não tinha WhatsApp na época ainda, né? Mas passava, na época acho que era Orkut, né? E olha, a profecia se cumpriu. Gente, é só ler um pouquinho mais na frente que vê que não tem nada a ver. É isso que eu estou falando, a pessoa pega um texto e inventa todo um negócio. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, o anjo explica, lá no verso 20, vamos pular, depois a gente volta lá. Verso 20, tá? A gente está no capítulo 8, a gente viu o verso até o 7. Mas veja só, é só a pessoa continuar lendo, o verso 20 diz assim, ó, o anjo explicando para Daniel.
aquele carneiro com os 2 chifres que viste, na visão, são os reis da Média e da Pérsia. Pronto, já, né? E o verso 21 fala, mas o bode peludo, aquele que veio voando, é o quê? É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O que tem a ver com avião e com prédio aqui? Você entendeu? E, gente, isso acontece muito, muito, muito. Você vê pessoas defendendo pontos que tá na Bíblia, mas não é o que quer dizer. Tá bom? Tem uma religião que não comemora aniversário. Eu já perguntei por quê. E ele falou 2 textos da Bíblia em que bem na época do aniversário teve matança. Mas não quer dizer isso. Lá ele simplesmente narrou que foi naquela ocasião. Está narrando, não está dizendo. Então não pode, porque está na Bíblia. É claro que está na Bíblia, mas não é essa a intenção do autor. Né? Um dos aniversários eu lembro que foi do rei Herodes, vocês lembram? O rei Herodes estava de aniversário, aí ele mandou a menina dançar, aí mandou ela dançar de novo, ele daria o que ela quisesse, porque era aniversário dele. Aí ela dançou e a mãe pediu a cabeça do João Batista. Então foi uma tragédia num dia de um aniversário. O outro eu não lembro qual é, que também teve morte. Então eles, pronto, a Bíblia está dizendo isso, então não é isso, tá bom? Imagina se dissesse que a morte foi na hora do almoço, então não pode almoçar, né? Por quê? Porque na hora do almoço, né? Então, gente, o que o autor sagrado intenciona? Que mensagem ele quer passar? Não é que eu quero, é o que está no contexto, tá? Então, veja, o prédio, as torres gêmeas, que foi derrubado pelo avião, não tem nada a ver com o bode. Principalmente foi 2 também, 2 aviões. Mas é porque o anjo está dando o significado. Ó, o carneiro é a Medo-Pérsia, que está complementando o que a gente já viu aqui no capítulo 2 e 7. E o bode peludo é a Grécia. Eu até vou já colocar aqui, ó, que a gente já está vendo a interpretação. Olha que interessante. Dessa vez Daniel não viu nenhum reino paralelo com Babilônia. Eu coloquei um X aqui. Por quê? Porque estava quase para cair. Foi no 3º ano de Belsazar, que foi o último. Tipo, ele está falando assim, o Belsazar já era, não vou nem contar ele. Ele já viu o próximo reino que viria. Tá? Aliás, o 3º ano do Belsazar foi o último. Então ele nem viu, ele já pulou direto para o próximo. Tá bom? O cordeiro com 2 chifres. E o anjo depois falou para ele, ó, o bode peludo é o rei da Grécia. E depois a gente vai ver o chifre pequeno. Então vamos voltar aqui. Eu pulei para mostrar para vocês que no contexto está a explicação. Então vamos voltar lá para o verso 8, tá? Depois que o bode derrubou o carneiro, que era símbolos da Pérsia e da Grécia, o bode se engrandeceu sobremaneira, ficou poderoso. E realmente o império da Grécia cresceu muito. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O carneiro e o bode eram símbolos da Grécia? Exatamente. Não lá no contexto deles, da Grécia, a Grécia usando como seu símbolo. Mas eu não sei porque Deus quis usar esses símbolos para eles. Não era o símbolo deles. No caso de Babilônia, Babilônia usava o leão como um símbolo deles. Até hoje está nas paredes de Babilônia o leão. Né? Agora os outros não sei se faz muito significado. Deus quis escolher esses animais. Tá bom? Boa pergunta. Tá? Versículo 9. De um dos chifres... Tá, só resumindo o 8. O que aconteceu? O bode tinha um chifre notável. Quem foi o grande imperador líder da Grécia? Alexandre o Grande. E veja que interessante, que na visão de Daniel ele fala que quando o bode estava na sua maior força, o chifre quebrou. Alexandre o Grande morreu, ninguém sabe por quê, com 30 anos, 32, não sei, jovem. Diz que ele começou com tudo e na maior força, como diz aqui, morreu. Ninguém sabe por quê. E no lugar dele vieram 4 generais. E eu gosto dessa matéria. Cassandro, Lisímaco, não lembro os 4 nomes, achei que eu lembrava ainda. Cassandro, Lisímaco, acho que Ptolomeu e um outro lá. 4 generais. Isso está na história, gente. Está na história. Tá? Então, ele representa que o chifre quebrou do bode e saíram 4 no lugar, os 4 generais. Mas de um deles saiu agora um pequeno, que faz paralelo com o chifre pequeno que a gente viu no capítulo 7. O papado, que veio, destruiu e modificou um monte de coisa. Olha só, de um dos chifres, dos 4, aí já a Europa ali, né, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente. É só você ver o mapa, você vê que corresponde tudo, gente, o crescimento dos impérios. E para a terra gloriosa,
que era Jerusalém, onde estava o templo. E ele foi para lá e tomou conta, não é? Cresceu até, você vê uma linguagem simbólica, cresceu até atingir o exército dos céus, né? De mexer com o povo de Deus, de falar dos anjos e de santos. Tempo da Inquisição, né? Tempo da Inquisição e tudo isso daí, ó. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra, considerando o povo de Deus, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército de Deus? Jesus. Tá? Na questão de querer tomar o lugar de Jesus, se chamar de vigário. O vigário, filho de Deus. Sabe o que quer dizer vigário? Substituto. Né? O pontífice de Deus na terra. Sabe o que é pontífice? Uma ponte. Essa era a ideia que estava se colocando, né? Então, engrandeceu-se até o príncipe do exército, de querer estar no lugar do príncipe, que é Jesus. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O santuário aqui, no caso, a gente vai ver que se trata de verdades. Um santuário de verdades. Derrubou as verdades por terra. O exército lhe foi entregue, como a gente viu, quem não concordava com a igreja era perseguido, era morto, com o sacrifício diário por causa das transgressões. E olha que triste o verso 12. E lançou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Gente, algumas coisas que foram criadas por Roma na Idade Média, ele prosperou tanto que são ensinadas até hoje. Essa é uma delas. A ideia da alma imortal, até hoje a maioria das religiões crê que você tem uma alma imortal, que você é um semideus. Isso não está na Bíblia. Né? Então as pessoas leem a Bíblia hoje, mas com uma lente que faz interpretar de um jeito que não é o que está lá. Lançou a verdade por terra e o que fez? Prosperou por muito tempo. Fala que a ressurreição já é, né? Para você ver uma verdade que hoje a maioria das igrejas não enfatiza quase, é a ressurreição. A maioria das igrejas hoje não enfatiza a ressurreição. Por quê? Por causa da ideia da alma. Se você morreu e já está salvo, você está com a alma com Deus, pergunto, para que ressuscitar o corpo? Vocês percebem? Eu tenho um amigo que ele falava assim, ele fala, rapaz, eu não entendia isso, eu e minha esposa, a gente não entendia, para que Deus vai ressuscitar o corpo se a gente já vai estar com Deus, ele falava. Não faz sentido. Então a maioria das igrejas de enfatizar tanto a alma, perdeu de vista uma outra verdade, a ressurreição. E hoje, eu fiz um teste já, se você perguntar para algumas pessoas se o que foi de Jesus para o céu, o corpo ou a alma, o que é que ressuscitou? Sabe o que as pessoas não sabem responder? As pessoas não sabem responder. A ideia da alma é tão forte, que você tem uma entidade que sobrevive à morte, não morre nunca, que eles ficam confusos com um texto claro da Bíblia, que Jesus O que quer dizer ressuscitar? É levantar com o corpo reformado. Ele vai ter cicatrizes para sempre, né? A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar incorruptíveis no dia da ressurreição, incorruptíveis. Isso está em Coríntios 15, em várias partes da Bíblia. Mas Jesus não ressuscitou incorruptível no sentido de corpo. Ele vai ser a única pessoa pela eternidade, gente, que vai ter cicatriz. Sabiam disso? Porque daqui 1 milhão de anos, vamos dizer, quando a gente olhar para a mão dele e ver o furo, ó, isso me arrepiou aqui. Ó. Por que a mão dele vai estar furada? Para se lembrar que ele morreu por nós. Olha, isso é muito forte, isso é fantástico. Todos que vão ressuscitar incorruptíveis, perfeitos, sem cicatriz, perfeito. É o que a Bíblia diz em Coríntios 15. Jovem. Né? Talvez não muito mais jovem, senão a gente não ia se reconhecer, né? Se eu visse minha mãe, uma moça de 18 anos, eu não ia conhecer ela, né? Ela não faleceu ainda, estou dando exemplo. Minha avó, que já foi. Então vai estar lá, mas vai estar com vigor, mas vai ser a velhinha bonitinha, fortinha, né? E a Bíblia dá a entender que vai ter um vigor mais jovem também, vai rejuvenescer. Agora veja, a verdade de que nós morremos e estamos inconscientes durante a morte até o dia da ressurreição se perdeu. A maioria das pessoas hoje lê a Bíblia e não percebe. Crê que você morre, se você está com Jesus, sua alma já está lá olhando para a gente aqui. Ô, gente, eu estou aqui. E faz oração para as almas. E às vezes ora para quem supostamente estaria lá e a pessoa nem está ouvindo. Né? E veja, nem percebe que na Bíblia Deus fala que é condenável. Deus fala que é uma coisa terrível invocar os mortos.
E quem ora para alguém que foi beatificado está fazendo o quê? Está invocando o morto. Então veja quanta coisa, Espiritismo. tá? Quantas pessoas hoje não acham que perdeu um filho? Eu já conversei com pais angustiados por isso. Que o filho morreu em overdose faz 20 anos e na cabeça dos pais não foi para o céu, né, porque estava em overdose, então ele já está há 20 anos pulando e torrando e berrando num lago de fogo lá. E vai ficar quanto tempo de acordo com essa ideia? Para sempre. Já pensou? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia tem textos, às vezes, que dá a entender isso, como eu falei. O negócio do mel. Come mel, é saudável. Aí outro fala, não come muito mel. Se você juntar os dois, você tem uma verdade. Então, na Bíblia dá a entender, tem texto que dá, mas você ver toda a Bíblia, você vê que vai haver um lago de fogo, mas se a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber de Deus, se ela for para o céu, ela vai ser infeliz, concorda comigo? Não foi transformada, não tem nada a ver com Deus, com céu, com santidade, com pureza. Então a Bíblia diz que vai deixar de existir. Mas a maioria hoje prefere crer que você vive uma vida de no máximo 70, 80, 90 anos, mas se tiver que ser punido, vai ter que ser punido por quanto tempo? Pela eternidade! Imagina! Aí tá todo mundo feliz no céu, na glória, e viaja para outros mundos, e come frutas diferentes. Na Bíblia fala que vai ter fruta e árvore. Aí daqui 1 trilhão de anos você vai ver como é que será que eles estão lá. Estão torrando ainda, e berrando, e pulando, e rangendo os dentes. Nossa, deixa eles lá. Aí passa mais 1 milhão de anos de alegria. Então, para, gente. Mas a maioria dos cristãos crê nisso. E aí a igreja romana, na Idade Média, criou uma ideia para tentar amenizar isso. Purgatório. Em nenhum lugar da Bíblia dá a entender isso. Purgatório, que aí a pessoa ia para a igreja, pagava umas moedinhas, orava muitos Pai Nossos e Aves Marias, e acendia umas velas para iluminar o caminho, né? E tá bom. Ai, que bom, aí sim, né? Hoje tem cristãos evangélicos que creem numa espécie de purgatório. Hoje está crescendo a ideia da salvação universal, universalismo. Está crescendo. Cada vez mais tem mais adeptos. Porque é difícil imaginar você ter que ser punido pela eternidade. Então, a ideia do universalismo ensina o seguinte. No final, todo mundo se salva. Tem um escritor, eu esqueci o nome dele, ele escreveu um livro que se chama assim, ó, O Amor Vence. É bonita a teoria. O amor vence, o amor de Deus. Então, quem tiver que ir para o castigo, vai para o castigo, mas depois de torrar um pouquinho, esquentar a poupancinha um pouquinho, arder, berrar, fala assim, acho que, tadinho, já pagou, né, filhinho? Vem para o céu agora. Não é bíblico isso, gente. Não é bíblico. Tá bom? A Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. É deixar de existir. Mas o dom gratuito de Deus é a... Então veja, ou é morte ou é vida. Não tem vida lá e vida lá. É uma das verdades que Roma lançou por terra. E a Bíblia diz que prosperou, conseguiu. Tá? Olha só, versículo 13. Depois ouvi, Daniel vendo aquela visão toda, e na visão ele diz, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Confuso para você? Confuso mesmo. Daniel diz que não entendeu. Verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou uma com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a ele a visão. Deus falando para Gabriel ir lá e explicar para ele. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do... Sim. Era para o nosso tempo. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Vocês veem aqui a dificuldade de um ser humano encarar um ser divino? Que difícil. Que a gente é pecador, né? Ele fala 2 vezes que ele caiu sem sentidos. Ele, o anjo tocou nele, levantou, ele caiu de novo, o anjo levantou. É difícil para nós, pecadores, encarar um ser divino. Tá?
Então o anjo diz para ele no verso 19: Eis que te farei saber o que há de acontecer, quando, gente? No último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E tem muitos intérpretes que tentam dizer que isso já aconteceu. Que as coisas que ele fala já aconteceu. Já aconteceu aqui, o carneiro, o bode, né? O chifre pequeno. Mas a conclusão dela é mais para o final dos tempos. Nós vamos chegar lá. Aí o anjo explica, como a gente já viu, verso 20. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Aqui também. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Né? Eu que estou falando. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Desse mesmo, mas não com força igual a que ele tinha. É óbvio que depois de Alexandre o Grande, não foi mais a mesma coisa. O reino perdeu muita força com os 4 generais que dividiam o reino. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Ele já está falando do que agora? Do chifre pequeno que viria de Roma, tá? Roma e esse poder que hoje é uma cidade, um estado, né? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Veja que interessante o verso 24. Grande é o seu poder, mas não o quê? Que interessante, tem uma influência além do cargo, do ser humano ali nisso daí. Causará estupendas destruições. E aí vem Inquisição e um monte de coisa. Prosperará e fará o que lhe aprouver, o que quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo, que é o povo que queria ser fiel a Deus. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas de maneira disfarçada, né? Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Veja que aqui não está falando de uma pessoa, está falando de um cargo, né? Um rei, que ele fala, é uma posição, um título, que no final vai acabar. Aí o anjo termina esse capítulo falando assim, ó, verso 26. A visão da tarde e da manhã, qual que é essa visão da tarde e da manhã? É o ponto mais difícil dessa visão que a gente vai ver na próxima semana. É o verso 14, tá? Quando ele fala assim, até quando vai durar isso? E aí o anjo fala no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Aí ele fala, a visão da tarde e da manhã é verdadeira. Está no verso 26. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Vem para o nosso tempo. Eu, Daniel fala, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Essa visão impactou ele. E o encontro com um ser santo, já pensou? Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Uau! Interessante, não é? Nós vamos ver esse detalhe das 2.300 tardes e manhãs na próxima semana. É muito importante a gente entender isso, viu, gente? E é uma interpretação errada, equivocada dessas 2.300 tardes e manhãs, que a gente vai ver na próxima semana, que fez as pessoas criarem hoje a doutrina do arrebatamento secreto. Vocês vão ver isso a semana que vem. O que é o arrebatamento secreto? Hoje, a maioria dos que acreditam que Jesus vai voltar, acreditam que ele vai voltar, mas através de um plim, um arrebatamento secreto. Tem filme que mostra isso. O filme chama-se Deixados para Trás. 1, 2 e 3. Tem, 1, 2, 3. A pessoa desaparece e fica só a roupa dela, né? E tem muita gente que crê nisso. É uma interpretação errada do que a gente vai ver a semana que vem. Você vai ver, claro, o erro. Você vai ver, tá bom? Tem carro hoje, não sei se você já viu, tem carro de pessoas que creem nisso e tem um adesivo colado no carro, assim, ó. Cuidado, diz o adesivo. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Tá? Quer dizer, a pessoa crê que a hora que Jesus voltar, ninguém vai vê-lo. Mas o que tiver salvo, se estiver dirigindo, plim, só fica a roupa dele e o carro vai desgovernado, vai bater e a pessoa aparece de repente lá. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Apocalipse 1:7.
todo olho o Verá. verá. Até os que o traspassaram vão ressuscitar para ver a besteira que fizeram quando furaram Jesus, né? E a Bíblia fala muitas vezes disso, da ressurreição e tá. Então, a semana que vem nós vamos entender as 2.300 tardes e manhãs que a gente viu. Eu queria falar para vocês por que o Daniel ficou tão desesperado. Por que ele enfraqueceu? Porque, veja, a gente já falou disso. Logo que ele chegou em Babilônia, o Nabucodonosor teve o sonho do capítulo 2. Seu reino vai passar, rei. Né? Agora ele estava no finalzinho de quase 70 anos em Babilônia. Lá ele tinha 17 anos, agora ele tinha 87. E agora, para ele leu em Jeremias, está na Bíblia. Jeremias já tinha escrito o livro dele. Tá? E ele leu em Jeremias, eu não lembro o capítulo, Jeremias fala assim, ó, o povo de Israel vai ficar de castigo em Babilônia por quanto tempo? 70 anos. E o Daniel estava lá assim, ó, tá quase acabando, né? Tá quase acabando. Tá quase acabando. Aí vem o anjo e fala assim, ó, daqui 2.300 tardes e manhã. Pronto. Como assim? Né? Ele ficou angustiado por isso. Nós vamos ver que essas 2.300 tardes e manhãs, elas se aplicam a anos e não a dias. O Daniel pensou assim, como assim, gente? Eu já estou aqui há quase 70 anos. Estou esperando para a gente voltar para Jerusalém, reconstruir o templo. Foi destruído, estava um caos, Jerusalém. E Deus me mostra que vai demorar 2.000. Como assim? E o anjo ainda fala assim, Daniel, isso aí vai demorar, Daniel. Isso aí é para tempos muito distantes. E a gente vai ver no último capítulo, quando chegar lá, que o anjo fala assim, Daniel, não se preocupe, você vai morrer, mas você vai ressuscitar no dia final. Então não, só guarda o livro, preserva o livro, deixa registrado, mas você vai morrer. Mas você vai ressuscitar no último dia. Veja, ele não fala assim, mas a sua alma vai se encontrar com Deus na hora. Não, você vai ressuscitar no último dia. Né? O corpo decompõe, não tem memória de nada, está na Bíblia, em Eclesiastes, em várias passagens. Tá? E aí no final, acorda, quando Jesus voltar. Tá? Muitas pessoas hoje, como eu falei, Roma prosperou no que fez. Muitas pessoas hoje leem as próprias passagens da Bíblia que fala de ressurreição, mas eles leem como desencarnação. A maioria dos cristãos hoje é espírita e não sabe. Quer ver um exemplo? João 11:25. Na maioria dos velórios, quando a gente vai, está lá uma Bíblia de faz de conta aberta, e está lá, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Verá. Jesus está falando lá de Veja que interessante. No próprio texto, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, eu vou te ressuscitar. Né? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando viverá? Na ressurreição, que ele é o motivo da ressurreição. Mas o mesmo verso que fala de ressurreição, quantos velórios que eu já fui que fala isso? Aí o pregador fala assim, conforme a promessa de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O nosso amigo, seu corpo jaz aqui, mas ele já ressuscitou e tem vida com Jesus, né? Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Então, na verdade, o fulano tornou a viver e está com o Senhor. Não é isso que ele está falando. Né? Quer ver um detalhe interessante? Abre a sua Bíblia em João capítulo 11. A verdade vos libertará. Então, por que a maioria crê assim hoje? Porque não, porque Roma prosperou. Hoje a maioria dos evangélicos crê no que Roma fez. João capítulo 11. Quantas pessoas que têm angústia pensando no inferno eterno, gente? Não é inferno eterno, é morte, vai queimar, vai ter lago de fogo, vai ranger os dentes, mas o salário final do pecado é a morte. João capítulo 11, quando fala da ressurreição, João de capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, veja que interessante, como que eles já criam na ressurreição do último dia, não de desencarnação. João capítulo 11, verso 14. Aliás, vamos ver o verso 11 também, 11:11. Jesus disse, e depois eles acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, porque Jesus ia acordar, então ele chamou de sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E ele foi lá para ressuscitar o Lázaro, né? Aí lá no versículo 20,
Aliás, mais para frente, deixa eu ver aqui, ó, versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Mas Jesus estava falando que ele ia acordar ele naquela hora, né? Ressurgir, ressuscitar. E veja a fé da Marta, é da ressurreição do último dia. Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir quando? Na ressurreição no último dia. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que sempre creram. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei. Jesus falou, não, eu quero ressuscitar ele agora. Tá? No caso de Lázaro. Então, essa é a fé bíblica. Paulo, quando estava para morrer, veja lá em 2, tem muitos versos, a gente vai ver só alguns, tá? A gente já estudou esse assunto, mas é só para vocês verem como que é clara a Bíblia. 2 Timóteo, estou sentindo um ventinho bom aqui, mas é um ventinho que parece de chuva. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu a última epístola dele para Timóteo. Depois aqui na Bíblia eles colocaram ainda Tito aqui na ordem, mas a última que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Ele morreu pouco depois dessa carta. E veja que ele tinha certeza da ressurreição. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Olha que interessante. Quanto a mim, ele fala, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, eu sei que eu vou morrer. Verso 7. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha a certeza dele, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E para não ter dúvida, ele fala, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É o dia da ressurreição. Mas hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos não pensa assim. Qual é o problema de se ter fé em Jesus, mas crer em uma doutrina errada? Aqui é que está o plano do inimigo. Quando a gente crê em Jesus e o ama, e tem uma doutrina errada, muitas coisas podem acontecer. Uma, a gente pode não conseguir amar a Deus, a gente tem medo dele, em vez de amar. Porque senão ele te joga no inferno e vai te torrar para sempre, né? Alguns acabam tendo mágoa com Deus, tipo esses pais que eu falei, que acham que os filhos estão há 20 anos torrando e berrando e vão para toda a eternidade num lago de fogo. Alguns criam mágoa com Deus, é difícil desenvolver um relacionamento com ele de verdade, tá bom? Alguns abandonam a Deus por isso. Alguns abandonam, eu não quero servir a Deus, isso não existe, não é possível, né? Abandonam a Deus. Então várias coisas acontecem. E outros acabam se tornando até ateus. Não, isso não é possível existir um negócio desse, não. Alguém que vai te queimar para sempre. Alguns ficam loucos com isso, sabia? Eu conheci 2 pessoas piradas por causa disso. Porque na igreja onde eles frequentavam, eles eram membros batizados e eles acreditavam que quem é membro batizado e entra num adultério, num pecado muito grave, já era, meu filho. Você está batizado e foi cortado da igreja, não tem salvação. Aí o que acontece com uma pessoa dessa que pensa que vai... É só Jesus voltar que ela vai para o inferno? Ou é só ela morrer? Cada dia, uns se matam. Eu conheci um que ele era doido. As pessoas me falaram que conheciam ele. Que ele era de uma religião, que ele adulterou. Ele tinha 19, 20 anos, molecão. Pulou a cerca, né? E a igreja excomungou. Falou, ó, já era. Nem chama a gente mais de irmão. E agora eu conheci ele, já tinha passado 12 anos. Piradinho da Silva. Porque o cara vive pensando, eu estou vivendo aqui, eu vou queimar para sempre. Que loucura isso! Então veja, eu posso amar a Jesus e ter doutrinas erradas? Posso, mas a doutrina errada torna isso mais difícil. Uma doutrina errada não vai determinar se eu estou salvo ou perdido, mas ela pode dificultar o meu relacionamento com Jesus. E eu posso chegar lá no dia do juízo final, estou salvo porque eu amava Jesus, e aí eu vou ter que reaprender as coisas, né? Pensou, por exemplo, quem orava para Pedro, aí chega lá no céu, ô Senhor, cadê o Pedro? Eu quero abraçar o Pedro, né? Jesus, não, mas não é o Pedro. Eu estava errado? Estava errado. A vida toda, filho. E como é que eu ainda vim para cá, Senhor? E Jesus vai falar, porque você me amava e eu te amei também. Você não sabia, né? Já pensou? Então, não é a doutrina que vai me salvar ou não, mas ela torna a minha vida mais difícil. Pensou? Quantas pessoas que não sofrem porque não sabem dessas coisas, tá? Agora, para terminar, eu quero mostrar para vocês algumas
das coisas que Roma fez, que lançou por terra e prosperou. Aqui está o Coliseu, não é? Muito cristão foi morto, triturado, moído, comido por animais aí. Queimado pelos pés. Tá? E veja, cristão eu estou falando. E eles foram mortos por quem? Pela igreja. A igreja começou a falar assim, ó, se não for do jeito que a gente quer, vocês são hereges, são bruxos, né? Tem que queimar. Olha como que torceu a coisa. Então o povo falava, eu não quero viver desse jeito. Então você não faz parte da igreja. Aí era triturado e morto. E aí um monte de pessoas, claro, pouco comparando com o mundo da época, moravam nas montanhas, escondidos. Os valdenses, os huguenotes, várias pessoas, eles se infiltravam na sociedade, eles sabiam trechos enormes da Bíblia de cor, eles copiavam, davam para as pessoas no comércio, mas eles voltavam para as montanhas e era lá que eles ficavam, no dia que a igreja fosse persegui-los e matá-los. Aí eu sempre gosto de mostrar isso, tá? As casas e ruínas que ainda tem no meio das montanhas, desse povo que adorava a Deus escondido da igreja. Eu quero mostrar para vocês como que a igreja foi se corrompendo e como que a verdade foi sendo lançada por terra. Gente, isso está na história, está nos livros, está em registros. No ano 321 foi feito o decreto para que o domingo se tornasse o dia de adoração, não mais o sábado. Os cristãos já estavam fazendo isso antes, eles não queriam se comparar com os judeus, né? Mas não tinha uma ordem bíblica para mudar o dia. Mas oficialmente foi no ano 321, no dia 7 ou 17 de março. Aí um pouquinho depois, no ano 364, teve o Concílio de Laodiceia, que aí foi oficializado a guarda do domingo. No ano 370 começou a se cultuar os santos. 370 anos depois que Jesus veio, morreu, uns 330, pronto, o povo já estava cultuando os santos. Pedro, Paulo, João, Maria. Hã? Achando que todos já estavam ressuscitados. Não ressuscitados, aí é que está a confusão, achando que eles tinham desencarnado. Esse é o problema. Está lá a Basílica de São Pedro, eles enterraram Pedro, está lá. Aliás, tem umas 2, 3 Basílicas de São Pedro, né? Uma delas deve ser a verdadeira. Está lá o corpo, mas eles estão orando para quem? Para a alma do Pedro. Esse é o veneno da coisa. Faz milagre. Então eles não queriam que eles ressuscitaram os santos. Eles queriam que eles desencarnaram, tá? Que é um espiritismo infiltrado. No ano 400, tudo em concílios, quando a igreja votou e aprovou. E o povo não podia fazer nada, né? Senão ia para a masmorra. No ano 400 começou a se orar pelos mortos, para desencaminhar eles do inferno, né? Que eles queriam nisso. No ano 530 aí teve o dogma do purgatório. Olha que interessante. 130 anos o povo ficou tão angustiado com a ideia, desde o ano 400 até 530. 130 anos pensando, gente, mas eles não têm salvação nenhuma. Vão queimar para sempre. Aí 130 anos depois, no ano 530, falou assim, não, tem o meio termo. Né? Depende de quem fica. Ó, acende vela, ora, traz dinheiro para a igreja. Olha que interessante. Se você fizer uma pesquisa, tudo isso está registrado nos concílios da igreja. Tá bom? Tudo registrado. Olha só, no ano 998, aí foi instituído o Dia dos Mortos. Dia 2 de novembro. Né? É legal a gente ir lá e prestar uma homenagem no sentido de memória da pessoa que a gente amou, mas a maioria vai lá e troca ideia, conversa e tal, né? 1184 foi instituída a Inquisição. Eles viram que tinha muita gente contrária e falou, gente, vamos eliminar esse povo que está contrário, né? E foram para as terras santas lá também, lutar com os muçulmanos e matar os muçulmanos. Sempre teve essa luta aí de muçulmano e cristão. 1190 começa a venda das indulgências, um período vergonhoso da igreja. O que é a indulgência? É a venda do perdão. Era um cartãozinho em que tinha vários preços, né? Um cartãozinho te perdoava por uma semana, um outro por um mês, né? Aí a pessoa ia lá e comprava e tinha o perdão dos pecados. Então começou ali. 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. O povo que ainda tinha cópias da Bíblia e queria mostrar e tal, estava prejudicando a igreja. Então eles interpretaram ali, ó, quem tenta interpretar a Bíblia sem ser pela autoridade da igreja está em pecado. Tá bom? Então foi feito o negócio. 1517, Martinho Lutero veio e pregou na porta da igreja 95 teses contra a igreja. E ele era um deles, ele era um monge da igreja, tá? Sabe que dia do mês que foi? 31 de outubro. Esse mês, daqui poucos dias, vai fazer 500 anos. Exatamente.
Martinho Lutero falou assim, chega. E, gente, olha que interessante. A igreja via que esse cara era tão bom, um cara sincero. Ele escreve nas coisas que ele cria mesmo. Ele orava para todos os santos e tudo, né? Um cara sincero. E a igreja via que ele era tão bom que pagou para ele ir para Jerusalém e estudar a Bíblia na língua original. Foi a morte da igreja aí. Martinho Lutero nunca tinha pegado uma Bíblia, vocês acreditam? Ele era um líder da igreja, mas ele só ensinava os livrinhos da igreja. Os livrinhos de doutrinas. Ele conta que o dia que ele entrou numa biblioteca lá e pegou uma Bíblia empoeirada, acorrentada, ele disse que ele se arrepiou inteiro. Falou, nossa, eu tô com uma Bíblia mandada. Ele era um líder da igreja, nunca tinha visto a Bíblia. E ele relata que ele ficou impressionado, diz que o coração dele pulsava forte, ele lendo a Bíblia. E uma das passagens que mais impressionou ele, acho que está em Romanos, fala assim, ó, o justo viverá pela fé. E ele vivia pelas indulgências, pelas chicotadas, chibatadas, andando ajoelhado, confissão. Ele vivia por essas coisas. E ele disse que um dia ele estava subindo de joelhos uma escadaria, não lembro qual escadaria, de uma igreja, uma escadaria bem alta, e subindo para pagar os pecados e tal, e se punindo, né? E diz que no meio do caminho ali, o joelho já doendo, diz que esse versículo veio igual um relâmpago, assim, ó, que agora ele tinha lido a Bíblia, né? O justo viverá pela fé. Fé em Deus. Ele levantou, falou, não vamos fazer isso não. E aí ele foi e pregou tudo que ele viu na Bíblia. A igreja mandou o cara estudar a Bíblia e aí ela morreu por isso, né? Ela se enforcou por isso. Porque a Bíblia foi estudada, não mais os livrinhos agora, tá bom? E aí o que aconteceu? Isso foi no ano 1517. A igreja perdeu tanto com isso que os protestantes começaram a aparecer e a se levantar, que aí a igreja votou em 1563 que a tradição da igreja está acima da Bíblia. Se você segue a Bíblia e não segue a igreja, você está em pecado. Você tem que seguir a igreja. É dito pelo Papa. Tá? Tem um líder no YouTube, o nome dele é Paulo Ricardo, um padre, e ele fala isso. Coloca lá, Padre Paulo Ricardo e Bíblia. Eu vi, ele fala claramente. Ele fala, irmãos, esse negócio dos irmãos protestantes, de querer falar que tudo está na Bíblia, isso está errado, ele fala. Nós não seguimos a Bíblia, nós temos que seguir a igreja, ele fala. Está aqui, ó. Ó, isso foi votado em 1563. Não foi sempre assim. Tá? Ele fala, a Bíblia não é para ser lida como os nossos irmãos protestantes dizem, ele fala. A Bíblia é para ser lida de acordo com a interpretação da igreja. Está aqui, ó, 1563, no Concílio de Trento. Porque Martinho Lutero deu uma quebrada na igreja. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para falar mal da igreja? Estou falando mal, mas não é a intenção, tá? A gente está estudando história, a gente está estudando Daniel 8. E Daniel 8 fala que Roma, o chifre pequeno, ia lançar a verdade por terra e prosperar. E prosperou até agora. Será que nós devemos seguir o ensino humano ou o ensino bíblico? O que vocês acham? O ensino de Deus. Esse nosso encontro que a gente está tendo aqui, eu sei que a gente acaba revelando muita coisa que pode chocar, não é? Pode chocar e falar assim, né? Mas o objetivo nosso é a gente estar junto, é a gente estudar a palavra de Deus e ser abençoado pela verdade, tá bom? Porque de repente a vida toda eu estou ouvindo assim, ó, não pode comer mel, não pode comer mel, não pode comer mel, não pode comer mel. Ou eu estou a vida toda ouvindo assim, ó, come muito mel, come muito mel, come muito mel. De repente eu estou ouvindo partes da verdade, às vezes bem distorcidas. Que Deus nos abençoe para a gente continuar vivendo pela fé e baseado na verdade. A gente vai ser muito mais feliz assim. Concordam? Quantos aqui estão dispostos, a gente vai fazer uma oração, a decidir diante de Deus, falar assim, Senhor, me ajuda a viver pela verdade, eu quero aprender a verdade, viver a verdade, e não tradições, a verdade bíblica. Quantos estão dispostos a fazer isso, viver pela verdade? Eu quero fazer isso também.